para as pessoas que desejam efetivamente contribuir para a divulgação do espiritismo, para que os demás sepan que é o espiritismo. E a seguridade doutrinária vai estar basada em alguns princípios que vamos aqui examinar, não? E que são princípios que estão dentro da própria codificação apresentadas por Allan Kardec e que nos dão a condição de efetivamente saber quando estamos sendo efetivos em nossas ações, em termos de divulgação do espiritismo, e quando não estamos sendo efetivos nesta divulgação. E vamos ver que esta divulgação tem uma íntima relação com, não somente com o conhecimento que vamos adquirir do espiritismo e que poderemos demonstrar para os demás, pero principalmente por el hecho de que este conocimiento, que es intelectual, va a adentrar nuestra interioridad y va a hacer cambios dentro de nuestro campo sentimental. Amplía nuestro horizonte intelectual, nuestra capacidad de comprender, pero a la vez trabaja nuestros sentimientos y nos auxilia a hacer cambios en el campo moral para darnos condiciones de maior seguridade em el trabalho de auxílio hacia nossos semelhantes. Com estas duas coisas bem claras para nós, não? O aspecto intelectual do conhecimento da doutrina, que vai ter uma ação adentro nosso e tendo repercussões em el campo moral. Com isto muito claro para nós, vamos então observar que o assunto da seguridade doutrinária não é um assunto novo. Vamos encontrar já em Pablo que aí já havia uma preocupação de los primeiros seguidores de Cristo de ser fieles à la enseñanza que Jesus havia apresentado. E Pablo vai dizer em uma epístola a Tito, no, em el capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina. Ou seja, se outros estão ensinando distinto, apresentando coisas que não são de conformidade efetivamente com a proposta espírita ou cristiana, então não nos preocupemos. Quanto a nós, necessitamos ensinar conforme a sana doutrina. Pero para enseñar conforme la sana doutrina, la tenemos que conocer, ¿verdad? Sin conocerla, ¿cómo es que nosotros la vamos a enseñar? Así que esta reflexión de Pablo ya nos indica que desde hace mucho tiempo ya habían los seguidores, ¿no? de la doutrina cristiana, ya tenían esta preocupação e este cuidado com a questão da seguridade doutrinária. Pablo vai escrever bastante neste sentido em suas epístolas e vamos ver a grande luta de los primeiros discípulos de Jesus por las influências naturais de meio pagano, por um lado, e por outro lado, dogmático da religião implantada, que tinha uma influência muito forte em los hábitos de las personas, em suas formas de ver, de entender o mundo, de pensar e de actuar em la relação com o semejante. E que era muito difícil fazer cambios neste campo, porque eram anos já, muito tempo, não? De acomodação em suas maneiras de ver e de viver, e que o cristianismo, naquele momento, a doutrina que o Cristo nos trajo, vino a ser um cambio muito forte. Lo mesmo vai ocorrer com o espiritismo siglos depois, porque aunque tuviéramos o contacto com a enseñanza pura do evangelho, nós nos desviamos ao longo do tempo, nos alejamos da proposta efetivamente cristiana e hemos criado doutrinas netamente de los hombres. E vamos desde este começo compreender a diferença entre opiniões personais
e aquilo que é efetivamente uma concepção, uma enseñança que está puesta dentro de uma doutrina como é o Espiritismo e como é também a doutrina cristiana. Com o tempo, as opiniões personais foram substituindo os preceptos, as orientações, as enseñanças originales e nós passamos a adotar como sendo da comunidade aquelas ideias que em primeiro momento han tenido algumas pessoas e que depois se convertiram incluso em artículos de fé, muito alejadas incluso da proposta original. Isto nos trajo muitas dificuldades ao longo do tempo e aún hoje, como Jesus o prometeu, está registrado em Evangelho de Juan, quando chegar o momento, ele enviaria o novo Consolador, que seria necessário rememorar o que havia ensinado e ensinar outras coisas que ele não ha podido ensinar em seu tempo. Assim que o Espiritismo também vino a enfrentar muitas dificuldades em seu surgimento em um siglo de muito dogmatismo, de muitas imposições, em que a Igreja, aunque já contrariada por eminentes pensadores da época, aún exercia uma força muito grande sobre o pensamento, principalmente o pensamento religioso da época. E então o Espiritismo vem a trazer um aire de renovação que não foi muito bem visto nem muito bem aceptado por toda a gente. Assim que tuvo que enfrentar estas grandes dificuldades. Pero Allan Kardec tuvo o cuidado de estabelecer as bases fundamentais deste edifício que ele chamou de doutrina espírita, tendo seu tríplice aspecto, no qual nós nos apoiamos para poder compreender esta proposta que é renovadora, sim, em função de nosso alejamento do Evangelho, pero que não traz nenhuma novidade em relação à moral que Jesus, que o Cristo nos ha traído, não? E que Jesus ha exemplificado junto de nós outros. Assim que nós vamos encontrar estes princípios fundamentais muito claramente estabelecidos dentro da proposta espírita. É necessário conhecer estes princípios para ter, então, segurança em relação a eles, convicção e poder, de alguma maneira, pautar nosso comportamento em conformidade com eles. O Espiritismo vem, então, resgatar esta enseñança essencial que é necessário que nós não somente tenhamos intelectual, sino que também o envolvimento de nosso sentimento em isto, não? Para que podamos efectivamente ter a convicção desta seguridade doutrinária que nos vai dar uma condição de vida bastante mais tranquila, apesar das dificuldades que seguirão, dos problemas que tendremos, que não vão ser resoltos de uma hora para outra, não? Vamos entender um pouquinho o que é doutrina e o que é movimento espírita, para então ir profundizando os conceitos que queremos hoje aqui examinar com vosotros. Se há alguma dúvida por aí, já podeis apresentar. Se quereis falar algo, podeis pedir a palavra. Não os intimideis, por favor. Vamos observar dentro deste contenido, não, de doutrina espírita e movimento espírita, primeiro, que se considera doutrina espírita. É o conjunto de princípios básicos codificados por Allan Kardec que constituem o espiritismo. Assim que vamos estar atentos a isto que é exposto aqui, não? O conjunto de princípios básicos que estão contenidos dentro do espiritismo, e então isto é a doutrina espírita. Agora está posto, codificados por Allan Kardec. Não foram inventados, não foram criados, não foram originados em la mente de Allan Kardec. Codificados por ele, recebido de los espíritos, examinado à la luz de la razón, comparado a largo de um certo tempo, as enseñanças de diversas orígenes por vários médiuns, diversos espíritos,
para que Allan Kardec pudiera, entonces, sacar que havia de essencial e real dentro daquilo que ensinava os espíritos. E estemos atentos que o codificador, no fundador, aunque na biografia em Rissós utiliza a palavra fundador para Allan Kardec, ele não é fundador do espiritismo, é o codificador do espiritismo. Então, Allan Kardec vai definir estes pontos básicos fundamentales que serão como que o cimiento do edifício que se vai construir. E ele vai observar que estes princípios, eles não só foram ensinados por los espíritos superiores, pero que ao observar a realidade do mundo espiritual e de como vivem os espíritos em el más allá, ele então saca a conclusão de como é esta realidade allá. Não é solamente por la enseñanza de los espíritos superiores, sino que também por observar las comunicações de los inferiores, e isto le va a dar a Allan Kardec uma das primeiras, dos primeiros conclusões que chega a ele, e que le va a ahorrar muitos dolores e sofrimentos, como ele mesmo comenta, é haver observado que os espíritos não são mais que os homens desencarnados. Então, não há diferença propriamente. A diferença está em que os espíritos não têm o corpo de carne, pero têm um corpo chamado perispírito. Pero quando muere o corpo, o espírito sigue igual que é. Assim que como há buenos aqui, há buenos allá. Há malos aqui, há malos allá. Há sábios inteligentes aqui, homens de ciência, de conhecimento, allá também. Há espíritos com estes conhecimentos. Aqui há pessoas que são malas, ignorantes, que desejam o mal, que persiguen o mal, allá também. Há espíritos. Então, os espíritos são um grupo, um conjunto de seres que estiveram vivendo entre nós outros e que agora estão no mundo espiritual esperando a oportunidade de volver para reencarnar aqui. E não há, então, esta ideia de que, ao morir-se, se convierte em um santo. Todos seguem como são e têm suas opiniões personais. E aqui é onde devemos ter muito cuidado para distinguir o que é uma opinião personal de lo que é um hecho, uma realidade. E que Allan Kardec pudo sacar estes hechos, estas consideradas verdades do espiritismo, por la coincidência de várias enseñanças e por el hecho de que passou por el tamiz de la razón para poder chequear. Há aqui uma pergunta, não necessita pedir perdão, não? Aí Maria Garrido disse assim, que diferença há entre codificar e fundar? Bem, normalmente, podemos dar um exemplo. Henry Ford foi o fundador da primeira indústria automobilística. Ele criou o Ford T e então ele fundou uma indústria automobilística. Ele foi o fundador. Pero Allan Kardec, ele não utilizou suas ideias e seus recursos para estar pensando como criar alguma coisa, como inventar e aí poner esta ideia muito magnífica, não? Escrita para que a gente la aceptara. Não. Ele começou a estudar, a observar o fenômeno. E del fenômeno ele foi sacando estes conhecimentos. E del contato com o fenômeno foi sacando conceitos, enseñanças. E comparou, examinou, redactou e puso isto em los libros. Por lo tanto, não são ideias suyas. Não é uma invenção de ele. Ele codificou, ou seja, deu uma ordem para estas enseñanças. Esta é a diferença, está bem? Quando Freud fundou a psicoanálise, ele é um fundador da psicoanálise. Ele é o autor da psicoanálise, certo? Outros depois la adotaram, outros la combateram e tal,
pero él es el fundador de la psicoanálisis. Hay una diferencia, ¿no? Él sacó de su cabeza la psicoanálisis. No es como Allan Kardec que no sacó de su cabeza, sino que reunió un conjunto de enseñanzas y dio un orden para que las pudiéramos entender. ¿Está bien? Sí, la doctrina espírita es compuesta de códigos, ¿no? Está muy bien. A ver si hay otra aquí. Juan Carlos dice así, pero aparte de estudiar el fenómeno, estaba supervisado por el mundo espiritual, ¿no es así? Exacto. Él dice que el espiritismo es una obra al mismo tiempo de los hombres y de los espíritus. Los espíritus no han dado todo gratuitamente, todo pronto. Ellos pasaron las enseñanzas, pero él tuvo que, no tuvo que codificar, dar un orden, poner esto de una forma flexible para las personas. Y es un trabajo hercúleo, es un trabajo magnífico lo que hizo Allan Kardec y que nos brinda hoy la oportunidad de leer y entender esta doctrina espírita conforme está en las obras que él publicó. ¿Está bien? Nadie más hizo lo que hizo Allan Kardec. No estamos aquí ensalzando o haciendo endeusamiento de Allan Kardec. Vamos compreender esto. Estamos simplesmente reconociendo su papel, reconociendo su importancia, porque nadie hizo lo que hizo él. Varias personas han escrito, nosotros tenemos obras magníficas como de Arthur Conan Doyle, La historia del espiritualismo, por ejemplo, ¿no? Que era el escritor que creó Sherlock Holmes. Pero allá en Inglaterra, Estados Unidos, no han dado un nombre, nadie ha codificado el espiritismo, llamaban de neoespiritualismo, lo que crea de cierta forma unas ciertas confusiones para las personas, ¿no? Pero Allan Kardec foi muy objetivo, ¿no? Muy práctico, muy didáctico, y nos facilita entonces comprender la doctrina espírita, está bien, por su trabajo, por su acción. Muy bien. Se não há mais perguntas, vamos avançar. Agora vamos ver qué es movimiento espírita. Es el conjunto de actividades desarrolladas organizadamente por los espíritas para poner en práctica la doctrina espírita. Ahí hay un errorito un error de traducción, ¿no? de datilografía. Entonces, vemos que el movimiento espírita es aquello que hacemos nosotros de maneira organizada, ¿no? De maneira coordenada, combinada. Por exemplo, em el Movimento Espírita Espanhol, é a Federação Espírita Espanhola que reúne a los centros espíritas de Espanha. E em outros países também há suas confederações ou federações que têm esta responsabilidade de ir organizando o movimento em seu país. E isto vai criando o movimento espírita. Publicamos um periódico. Esta é uma contribuição para o movimento espírita que dá quem esté publicando. Criamos um centro espírita. É mais uma ação espírita. Nos organizamos para um congresso. É uma ação do movimento espírita. Você está compreendendo, verdade? Muito bem, aí vemos Diego puso e vamos falar para quedar registrado, não? Fundar, estabelecer ou criar uma cidade, uma empresa, um edifício ou uma instituição. Codificar, reunir leis ou normas em um código. Muito bem. Que foi o que hizo Allan Kardec. Então, vemos a diferença entre doutrina espírita e movimento espírita. A doutrina é de los espíritos. Não é que não podamos dar contribuição, vamos a ver mais tarde que há contribuição de los encarnados também para a doutrina espírita. Pero, aquilo que nós normalmente hacemos, la poner em prática, para que a doutrina espírita tenha vida, movimento. Isto é o movimento espírita, está certo? A ação de los espíritas em torno a la doutrina, para divulgar-la ou vivenciá-la, isto é movimento espírita. ¿Quedó claro a todos? Muy bien. Aquí yo tengo que llamar la atención porque León Denis ha dicho, escribió, que el espiritismo sería aquello que los hombres hicieran de él.
Y de hecho, lleva razón si consideramos que el espiritismo tiene dos aspectos, su doctrina, la codificación, y tiene el movimiento espírita. Si consideramos así, el espiritismo será lo que los hombres hicieran de él espírita, porque los hombres no tienen el derecho de alterar, tocar, mover con la doctrina en sí espírita, que es traída por la espiritualidad que fue codificada por Allan Kardec. ¿Está bien? Pero la revelación es progresiva. Vamos sabiendo de más cosas a lo largo del tiempo y naturalmente siempre nos remitiremos al origen, al código inicial, aquello que llamamos codificación de la doctrina espírita, los libros publicados por Allan Kardec y su experiencia, y que nos da como que es base, es el fundamento del espiritismo, para que podamos entonces, al agregar alguna cosa, saber, examinar si alguna cosa está conforme con aquellos principios básicos. Si no está, no sirve. ¿Está bien? Vamos ahora avançar um pouquinho mais com a seguridade doutrinária, sabendo já a doutrina espírita, que é o movimento espírita. Assim, poderemos, com estas diferenças, ver que há um conhecimento que é doutrinário. Este conhecimento doutrinário está dentro da codificação das obras. Então, de que forma nós vamos adquirir este conhecimento doutrinário? Estudando a doutrina espírita de uma forma metódica, de uma maneira séria, dedicada. Allan Kardec disse ao princípio do livro de los Espíritos, em uma introdução, que o que caracteriza um mistério é sua continuação. Assim que o espiritista está sempre compulsando um livro, examinando, comparando, preparando algum trabalho, fazendo resúmenes, fazendo algo que lhe pueda brindar mais conhecimento do espiritismo, mais conhecimento chamado doutrinário. Esta palavra doutrinário ou doutrina pode ter perjuízo em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, eles consideram doutrina como sendo algo do exército, e a gente não vê isto como algo bueno, não? Então, o espiritismo aí apresentado como doutrina não é bueno, eles não aceitam bem. Há outros países onde doutrina tampouco é bem visto. Agora, em Espanha, em Brasil, em França, doutrina não tem nenhum problema, porque é um conjunto de conhecimentos que conformam uma doutrina. Pode ser uma doutrina filosófica, como pode ser uma doutrina militar, como pode ser uma doutrina em el campo psicológico, e assim sucessivamente, não? E o espiritismo é doutrina porque toca em todas as ramas do conhecimento, conforme nos põe Allan Kardec. Todas as ramas do conhecimento. Assim que habla de todo, não? Uma vez Divaldo, para amenizar um pouquinho, disse que ele foi invitado a falar em uma universidade, estava muito preocupado, não? E Joana de Ángeles lhe disse, Divaldo, não te preocupes, está todo em El Livro de los Espíritos. E Divaldo, bueno, com isto se tranquilizou um pouco, não? E disse que quando chegou, hicieron uma pergunta relacionada com a questão da energia quântica, não? E ele respondeu como pudo, não? E depois, quando saiu, ele disse, mira, Juana, havias dicho que está todo em El Livro de los Espíritos, e mira a pergunta que me han hecho, não? E aí ela disse, pero Divaldo, está em El Livro de los Espíritos. E ele disse que imediatamente ele se recordou da questão 540 do Livro de los Espíritos, donde os Espíritos dizem, não? Todo se encadena en la naturaleza, desde el átomo al arcángel que empezó por ser átomo. ¿De qué se está tratando ahí si no es de energía cuántica? Es una cuestión de profundizar. Los espíritus no podían avanzar conocimientos que nosotros no estábamos maduros para entender. Entonces dejaron ahí puesto para más tarde que pudiéramos comprender esto más tarde, ¿no? E aí vai, então, muito bem. Meditando sobre isto, vamos a ver a profundidade que há esta simple enseñanza em um princípio, não? Pero que traz muitas coisas para ser compreendidas aí. Assim que, para entender este conjunto de conhecimentos que
que toca todas as ramas, ¿no?, del conhecimento que há em la Terra, haver um estudo metódico, sério, continuado. Senão, a pessoa terá sempre um pouquinho de conhecimento aqui de uma cosita, um pouquinho de outra, não? E se estará afirmando conhecedor de algo que não estudia. Assim que é complicado isto, verdade? Muito bem, depois profundizaremos sobre esta questão, porque as lâminas vão pedir isto. Está todo bem hasta aí? Se não há perguntas, seguimos. Bien. Agora, en esta siguiente lámina, ¿no?, vamos a encontrar en el libro de los espíritus, en la introducción, esto que pone Allan Kardec: que nadie se engañe. El estudio del espiritismo es inmenso. Interesa a todas las cuestiones de la metafísica y del orden social. Es un mundo que se abre delante de nosotros. Aí está. Não somos nós que pensamos, o que hemos dicho hace um ratico, não é pensamento personal. Isto nós hemos aprendido estudando Allan Kardec em Livro de los Espíritos. Aí está ele poniendo isto. Não vaya a enganar-se. Não queira enganar-se. Não pense que o Espiritismo é uma religião como outra qualquer. Não é uma religião. É um estudo muito grande, não? Vai tocar em todos os pontos da metafísica, ordem social, em todas as ramas do conhecimento, vai tratar de psicologia em certo momento, há química aí adentro que podemos ver, há física, então há conhecimentos que alcançam todos estes aspectos, não? E é efetivamente um mundo imenso que se abre para nós. Cada um vai ver conforme suas possibilidades, verdade? Cada um vai alcançar conforme sua condição. Para que podamos fazer um estudo sério do Espiritismo, é importante compreender o significado de uma leitura proveitosa. Como se lê sacando proveito? De que forma nós, o que temos que fazer para que a leitura que estamos fazendo seja proveitosa? Há alguns requisitos que nós vamos aqui comentar, não? Não temos o ânimo aqui de ser abrangentes, alcançar todos os aspectos, pero algumas coisas que aqui vamos comentar nos auxiliarão, não?, a entender o significado de uma leitura. Se está falando de leitura proveitosa, que vai já encaminhando o que chamamos de estudo, porque ler simplesmente uno pode ler e já está, terminou de ler e terminou de ler. Pode estar atento em el momento de ler, pero mais que estar atento, que a atenção é fundamental, tem que ter intenção de aprender. Deve de querer aprender. Está leyendo em búsqueda de alguma coisa, não? Está questionando. Eu lhe perguntei uma vez a Raul Teixeira: Raul, quando tu estás leyendo um livro, tu discutes com o autor? A ver se compreendeis o que he perguntado, não? Ele compreendeu de imediato e me disse: oh, mas como não? Sempre. Então eu lhe disse: bueno, me quedo tranquilo porque hago lo mismo. Estou leyendo e estou questionando, estou perguntando. Eu quero saber em onde quer chegar, por que digo isto e que querrá dizer com estas afirmativas. Será que vai explicar isto melhor adelante? A que conclusão quer chegar este homem? E lhe digo: bueno, concordo contigo nisso, pero penso também que não? Um montão de coisas que me vão surgindo na cabeça. É como se fosse um diálogo e uma discussão, uma análise, não, com o autor que não está presente. Ele está aí através do livro que eu estou lendo, não? Então, esta intenção de aprender nos leva a questionar, a examinar, a hacer uma reflexão, não? Em relação àquilo que está ponendo, um espírito crítico, não simplesmente aceitar, senão que pensar, meditar, considerar, e com espírito crítico ver se não há outros ângulos que não foram abordados, se não há outras
outros aspectos que de repente poderiam ser puestos dentro do assunto e não foram, e como é que ele começou, como desenvolveu isto, como ha concluído a ideia. Estou satisfeito com o que estou leyendo? Ter um espírito crítico. E para que isto todo ocorra, utilizando a atenção, a intenção de aprender, de profundizar, a reflexão, ¿no? que leva a buscar os conteúdos anteriores que temos para chequear com aquilo que agora está sendo apresentado, um espírito crítico para saber se as ideias efetivamente têm valor, se elas têm base, se são ideias que se pode aproveitar ou não, e aí entramos em el análisis. Para hacer un análisis, dividir el todo em partes. Por isso estava dizendo como foi que começou, como hizo a introdução, como desenvolveu, que argumentos utilizou para desenvolver, como está concluindo a ideia. Eu estou fazendo uma análise com isto. Estou dividindo el todo, el conjunto del texto, em partes, para poder compreendê-lo. E depois de fazer isto, vem a síntese. A síntese é minha. Não é simplesmente copiar tramos de lo que o autor escreveu allá. Normalmente a síntese pode ser um resumen, ¿no? Então, eu tenho, aunque eu não escriba, em minha mente eu tenho que fazer uma espécie de síntese, porque da análise está todo dividido as partes. Eu vou então sintetizar isto em essencial que he aprendido na leitura que eu estou fazendo. Muito bem, esta parte é importantíssima. Eu dou um minutito. Isto está em Celso Martins, Manual del Expositor e del Dirigente Espírita, que é Sônia Arruda foi muito bem inspirada quando sacou este tomo para nossa análise, para entender que é uma leitura provechosa. Não há dúvidas por aí? Bueno, há que poner bastante atenção para ver se hemos entendido estes passos, não? Eles são necessários para que a leitura realmente seja provechosa para nós. Vamos a repetir: atenção, intenção, reflexão, espírito crítico, análisis e síntese. Se nós leemos um texto, um livro, considerando, ¿no?, estes aspectos, vamos a ter mais condição de entender a proposta do autor e ter condições de saber se concordamos ou não com ela, que mais agregaríamos aquilo, que foi o que hemos aprendido de novo de aquilo que nós estamos leyendo, estudando. Aqui nós volvemos outra vez a Pablo, porque este momento é muito em termos de segurança doutrinária. Pablo escreveu a los Coríntios, primeira epístola, e em el capítulo 6, versículo 12, puso: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ou, pero no todo me conviene. Isto é muito conhecido de toda a gente, ¿verdad? Pero tiene uma implicação muito importante, muito especialmente em los dias atuais, ¿no? Já em los tiempos de Jesus tuvieron problemas. Não havia em aquele entonces a prensa. Não se editava livros a los milhares, ¿no?, a los cientos. Os livros eram escritos uno a uno, eram reproduzidos por los copistas. Pero chegou um momento em que haviam tantas cópias que era uma confusão. E aí passaram a ocorrer problemas, porque os copistas, às vezes cansados, saltavam tramos, não entendiam certos tramos e escreviam equivocado, cambiavam palavras, ou então o estudioso fazia apuntes em el margem, e quando o copista veía aqueles apuntes al margem, lo incluía em el texto, e o apunte de alguém que havia estudado o texto se convertia em parte do texto. Por isto, normalmente, estas obras anteriores, antiguas, são obras coletivas, aunque tragam um nome, normalmente houve contribuição de muitas pessoas para que aquela obra estivesse como está, não? E é muito difícil saber que foi o que o autor escreveu originalmente e que se agregou depois, não?
Entonces, hoy también tenemos muchos problemas, porque mucha gente está publicando cosas sin considerar los criterios recomendados por Allan Kardec. Allan Kardec recibió textos, muchos, y él pone que de estos textos son poquísimos los que efectivamente merecen publicación. Él escribió sobre el asunto, pero hay muchas librerías hoy, editoras, que saben que ciertos temas venden. Ellos no están preocupados con el contenido, con ser serio o verdadero. Ellos quieren vender libros, quieren ganarse el dinero, que el objetivo de ellos es ganar dinero. Y ahí aceptan cualquier cosa para publicar. Y estamos teniendo el surgimiento de muchos libros que se dice espiritistas y que de hecho, no respetan la base originaria que llamamos codificación espírita. No respeta los principios básicos del espiritismo. Y ahí es donde Pablo dice, todo me es lícito, mas ni todo me conviene. Será necesario que yo sepa qué es lo que efectivamente me conviene y qué es lo que no me conviene. Vamos a observar en este aspecto que algunas personas, y ya tuvimos oportunidad de ver en seminarios, ni siempre hechos por nosotros, a veces hechos por otros compañeros, en que se toca algún tema relacionado y la pregunta aparece en público, ¿no? ¿Por qué los órganos de unificación, por qué la Federación Espírita Brasileña o la Federación Española no publica una lista de los libros recomendados? Y ahí tenemos que examinar. Vamos ver la historia, el pasado. Aristóteles dijo que el hombre que no conoce la propia historia está condenado a repetirla. El pueblo que no conoce la propia historia está condenado a repetirla. Porque si no conoce la historia, va a repetir, no aprovechó, no aprendió las lecciones de la historia, va a repetir, la historia se va a repetir. Y entonces, hasta que el individuo aprenda de la historia. Y cuando él aprende, la conoce, no va a cometer los mismos errores, ¿no? Va a seguir adelante. Así que hay que estar bastante atento a esto, ¿no? Cuando aparece un texto y la persona busca una editora para publicar, las editoras serias, las editoras que respetan la codificación, que son verdaderamente espiritistas, rehusan estos textos. Y si el autor busca una de estas otras que no están preocupadas con esto, la otra simplemente va a publicar. Ahí, ¿qué ocurre? En el pasado, la Iglesia Católica hizo el Index Prohibitorium y en un cierto momento ha incluido el Libro de los Espíritus en el Index Prohibitorium. Serían obras que no son factibles para las personas que son consideradas católicas y que no deben de trabar contacto porque estas obras son condenadas, no son recomendables según este criterio. Así que nosotros, según la pregunta, ¿no?, que hemos presentado, al revés de tener un Index Prohibitorium, tendríamos un index recomendatorium. No es conveniente hacerlo, porque siempre se cometería alguna equivocación. Por esto, esta recomendación, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que cabrá siempre a cada espiritista trabar contacto con el contenido y sacar la conclusión si es válido o no es válido. Allan Kardec recomendaba al espiritista leer incluso los libros que combaten el espiritismo para conocer cómo son los argumentos de los contradictores, de los enemigos del espiritismo, ¿no? Pero sobre esto yo tengo una experiencia que quería compartir, ¿no? Estábamos en una reunión del movimiento espírita, era el intervalo, y se formó un grupito de personas de varios sitios, ¿no?, que estaban ahí representando el movimiento espírita de diversos sitios. Y cuando yo llegué, un señor estaba diciendo, yo estoy un poco conflictuado porque
yo agarré un libro y en la quinta página lo cerré y no he leído hasta el final. Y la gente está en la ola ahora, este autor, y la gente pregunta, ¿no? Si se recomienda o no se recomienda el libro para nosotros cuando vamos a hacer charlas o seminarios. Y yo me quedo sin saber qué responder porque no he leído todo el libro. Yo entonces le pregunté, ¿usted lee Allan Kardec? ¿Ha leído la codificación de Allan Kardec? Él dijo, la estudio todos los días. Y yo le dije, es natural que cuando leas el libro del autor tal, él me miró con los ojos abiertos, ¿no? Porque no había dicho el nombre del autor, como yo sabía. Yo le dije, es natural que cuando lea el libro del autor tal, que está ahora mismo en la ola, ¿no? En la quinta página lo cierres. Bien, lo hice yo. Porque quien estudia el espiritismo va a ver hasta la quinta, sexta página del libro que el autor, él está simplemente repitiendo lo que ya se está publicado, mal escrito y con conceptos equivocados, entremezclado con los conceptos buenos. Hasta la quinta página ya se puede ver, y digo, fue lo que he visto. Y él dijo, ay, me siento tan tranquilo con lo que estás diciendo. Yo le dije, puede decir a la persona que te pregunte que el libro no está conforme con el espiritismo. La persona si quiere leerlo, lea, no hay problema. Todos deben de tener libertad de leer, pero no está conforme. Es en tu evaluación y que la persona también lea y saque su conclusión si quiere, ¿no? Pero tú ya no necesitas perder más tiempo con la lectura del libro. A la quinta página ya sabes que no te va a agregar nada, al revés, puede hasta confundir. ¿Para qué seguir leyendo, no? Y entonces vemos que todo me es listo, mas no todo me conviene. La cosa se mueve con mucha facilidad esta presentación. La lectura espírita ahora. Vamos a examinar la cuestión de la lectura espírita. ¿Qué vamos a leer primero? Hemos ya hablado, ¿no? Ahí está. Para quien no conoce, yo creo que todos los que están presentes ya conocen, ¿no? La codificación, los 5 libros de Allan Kardec, no son los únicos, después vamos a ver enseguida que no son los únicos. El libro de los espíritus, el libro de los médiuns, el Evangelio según el Espiritismo, la Génesis y el cielo y el infierno, ¿no? Ahí tenemos la base. Esta es la codificación. Pero tenemos una clasificación de libros dentro de la lectura espírita. ¿Qué clasificación poderíamos utilizar? Aqui vamos apresentar uma, não? Você pode utilizar outra. A literatura espírita, dentro da doutrina espírita, nós temos os livros básicos, os livros clássicos e os livros complementários. Assim podemos chamar, verdade? Um momentinho, Diego, que já vamos a tu pergunta, não? Sí, vamos a la pregunta de Diego. En realidad debería ser al revés, ¿no? Utilizar el espiritismo para explicar las cosas nuevas que van surgiendo, ¿no? Al revés de agregar cosas que no son espiritistas, ¿verdad? Es examinar si las cosas que están surgiendo son efectivamente cosas que van a agregar en el sentido positivo, ¿no? Entonces, sí, hay que utilizar el criterio espírita para examinar las cosas, si ellas son o no convenientes en términos de espiritismo y de movimiento espírita, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces en la literatura vamos a tener la doctrina espírita con esta clasificación aquí de libros básicos, que serían los libros de Allan Kardec, y los libros clásicos, que ahí vamos a tener los autores, voy a citar algunos, ¿no? Como Alexandre Aksakov, como César Lombroso, Ernesto Bossano, Shelley, hemos hablado al principio también, que es considerado clásico, el autor de Sherlock Holmes, ¿no? Que es Arthur Conan Doyle. Ahí tenemos algunos clásicos, ¿no? No citamos todos, hay otros que son clásicos del espiritismo. Y es importante conocer esta obra. Algunas personas dicen así, pero están ultrapassados. Hay algunos que afirman que el propio Allan Kardec está ultrapassado, ¿no? Es que no conoce, porque cuando empieza a estudiar va a ver que no está ultrapassado cosa ninguna. Hay muchas cosas para aprender de estos autores clásicos, ¿no? También William Crookes, que no se consideraba espiritista, ¿no? No se ha nunca autodenominado espiritista ou neoespiritualista, ele hizo um estudio que es considerado clásico sobre
las materializaciones, manifestaciones de los espíritus, y presentó para la Real Academia de Ciencias de Londres, ¿no? Diciendo que no podía negar el fenómeno, porque el fenómeno existe, o sea, los espíritus se comunican con nosotros, ¿no? Este libro también este relatorio de Sir William Crookes también es considerado un clásico. E livros complementários? Bien, aí vamos a ver vários autores que são complementários, encarnados e desencarnados, está bien? Vamos después examinar alguns autores encarnados e que podem ser considerados obras de los hombres, não? E aí poderemos profundizar um pouco mais. Entre livros complementares, podemos considerar a obra toda psicografiada de Chico Xavier, de Edivaldo Franco, Raul Teixeira, de Ivone Pereira, e bueno, os livros escritos por alguns autores encarnados, que citaremos alguns dentro de um rato, não? Que são livros complementários, que estão basados em los preceptos que estão em los livros básicos e em los clássicos. Estes são também livros complementares. No todos os livros são complementares do Espiritismo, alguns são em detrimento do Espiritismo, porque ao revés de aclarar, de auxiliar a entender, perjudica, ou minimamente hace a gente perder o tempo, porque não agrega, não traem coisas positivas, não agregam coisas positivas. Só traem coisas negativas, né? E dificultam a marcha do entendimento. Em los livros básicos, Pentateuco e os outros de Allan Kardec. Os clássicos hemos citado e os complementares são de origem mediúnica ou origem humana, conforme já hemos comentado, não? Vamos profundizar um pouquinho mais. O Pentateuco são os livros que hemos já comentado, pero aqui vem a fecha de publicação. O Livro de los Espíritos surgiu a 18 de abril de 1857. O Livro de los Médiuns em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo em 64. Habéis visto que há mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos, de diferença entre um e outro? Pero el cielo e o inferno surgiu um ano solamente depois do Evangelho segundo o Espiritismo, não? E depois a Gênesis vai tomar outros 3 anos de Allan Kardec, praticamente, não? Mais ou menos, não? Es que mientras, eu penso, não? Que mientras escrevia o Evangelho segundo o Espiritismo, já selecionava boa parte de los mensajes que vão componer a segunda parte del cielo e o inferno, que é a maior parte do livro. A segunda parte é mais da metade do livro, que são os casos de como os espíritos han chegado em el mundo espiritual, não? Um livro importantíssimo, completou 150 anos de codificação já, não? El ano passado, e a FEB TV fez um documentário sobre o céu e o inferno muito interessante, que foi lançado em novembro em el Conselho Federativo Nacional e na Federação Espírita Brasileira, não? Aí temos o Pentateuco, a codificação dos livros básicos de Allan Kardec, pero não são solamente estes que tem Allan Kardec, não? Allan Kardec também publicou a Revista Espírita, começou em 1858 hasta 1869. São 12 tomos de la Revista Espírita que foram escritos por la Lavra, por las próprias manos de Allan Kardec, diretamente, não? Pero em 1859, ele publicou o que é o Espiritismo. Há um intervalo grande entre 1857 para el 1861, praticamente 4 anos, pero en este intermedio, Allan Kardec ha hecho la segunda edición del Libro de los Espíritus, que dobló, que puso el libro de un tamaño el doble praticamente lo que era, porque había 501 preguntas, y cuando salió definitivo, en la segunda edición, 1019 preguntas, ¿no? Y en 1859, 2 anos depois de haver publicado o Livro dos Espíritos, ele vai publicar que é o Espiritismo, um librito que se deve de recomendar a toda a gente que não conhece o Espiritismo. Se pergunta, pero é o primeiro livro que eu dou ou recomendo a uma pessoa que não conhece o Espiritismo? É que é o Espiritismo, que dá uma noção básica do Espiritismo para a pessoa. E em seguida o Livro dos Espíritos, naturalmente. E há também obras póstumas, que foi publicada depois da desencarnação de Allan Kardec, e 1830 também é muito importante de conhecer por todos nós outros, não? Está bem? Há dúvidas por aí?
No hay nada. Vamos a seguir entonces. Esta es la obra de Allan Kardec. Ahora voy a pedir a un otro voluntario que lea este texto, por favor. ¿Quién puede ser? ¿No hay voluntario? Sí. Bueno, Ramón va a intentar otra vez. Intenta, Ramón, a ver qué pasa. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Vale, pues entonces empiezo a leer. La lectura, el estudio, la reflexión de estas obras constituye el comenzar por el comienzo, dándonos condiciones de no aceptar ideas ilegítimas, tesis más espiritualistas que propiamente espíritas, principios de teosofía, de esoterismo, muchas veces enseñanzas dignas de todo nuestro respeto, sin embargo, no debiendo ser divulgadas como espíritas. Bueno, gracias, Ramón. Eu creio que se me olvidou agradecer a Vitor a leitura anterior. Vitor, vale o agradecimento agora, está bem? Então, não devendo ser divulgada como espíritas, está aí complementado, verdade? Devemos de estar atentos a isto. Não é que não se pueda ler. Isto é uma questão personal, cada um lê o que queira. Nadie pode proibir a nadie a leitura. A pessoa tem que ler e saber que é o que quer ler, pero não pode querer que os demás aceptem como espiritista uma obra que não é espiritista. Há que estar atento. Se está lendo sobre tal assunto. É espiritualismo, é esoterismo, é teosofia, é em contra do espiritismo, é simplesmente um romance, não? Ah, pero o romance habla de reencarnação. Ah, bueno, pode falar de reencarnação e não ser espiritista. Não? Depende muito, porque para ser espiritista tem que falar mais do que reencarnação, tem que ter os conceitos espíritas em ele, não? Outros conceitos. A reencarnação é um princípio básico, pero não é exclusividade do espiritismo, é uma lei da natureza a reencarnação. E pode estar em obras, várias outras, que não são espiritistas. Aí, porque a pessoa que não tem conhecimento pode embalcar, deixar-se embalcar, deixar-se enrollar, não? Por conceitos aislados, espiritistas, pero dentro daquele conjunto poderá haver muitos outros conceitos que não são espiritistas. Como vai saber a pessoa se são ou não são? Há que começar por el começo. Há que começar conhecendo Allan Kardec. ¿Está bem? Se ha hecho unas cuentas, ¿no? Tú puedes hacer esto. Agarra los 5 libros de Allan Kardec, vea cuántas páginas tiene cada edición, todo, y divide por 365 días, para ver cuántas páginas dan para leer por día. No pasa de 20, más o menos. Y, bueno, aunque sea, depende de la edición, si la letra está un poco más grande, serán 30, ¿no? De repente 25. Si la letra está un poco más pequeña, 12, 13, 15, bueno, depende de la edición. Pero normalmente media hora de lectura por día, una persona que lea lento, ¿no? 40 minutos. Si lee seguro 1 hora por día, en un año lee los 5 libros de Allan Kardec leyendo 1 horita por día. Hay gente que leerá 15 minutos y logrará leer toda la obra de Kardec, porque lee muy rápido, ¿no? En 1 año. Así que el tiempo pasa igual, ¿no? Lo aprovechamos o no. Pero con 1 hora de estudio al día se puede hacer un estudio. Esto es que es un estudio metódico, continuado. Todos los días hacer la lectura, el estudio, la comparación, las anotaciones y ir formando entonces la convicción espírita a través de este esfuerzo, de este trabajo. ¿Está bien? Alguien podrá decir, pero yo no tengo 1 hora por día. Aí decimos assim, por lo menos 15 minutos. Se Carmen estuviera aqui, Carmen nos iba a pedir, que uma vez pediu a palavra, não? E dijo, não, hay que ser 1 hora por dia, porque 15 minutos é muito pouco, não? E não dá para ler muito em 15 minutos. Pero se a pessoa não tem mesmo, de verdade, normalmente tem, pero é que não percebe como perde o tempo, não? Se começar a computar que hace durante todo o dia, vai ver que
o tempo lhe dá para ler mais de lo que lê. A gente que não lê nada, passa o dia e não ha leído nada. Porque leitura exige disciplina, é como exercício físico. Não? Eu sou sedentário, quase não hago exercício físico. Porque não é minha prioridade, então, não é prioridade, não lo hago. Sí lo priorizo como fundamental para mi organismo, porque es de hecho, ¿verdad? Tengo que concienciarme de hacer el esfuerzo también, porque el organismo físico es una máquina que necesita movimiento, ¿no? Así que también el campo intelectual y moral necesita el movimiento del estudio, la lectura, la reflexión, el análisis y todo esto que ya hemos comentado, ¿verdad? Muy bien. Hay que comenzar por el comienzo de esta lámina, sacamos esta conclusión, ¿verdad? Vamos ver algunos autores, son autores encarnados, ¿no? Para que podamos tener alguna idea de los libros que se publican, ¿no? Como León Denis, por ejemplo. León Denis es un clásico, ¿verdad? Es un filósofo, es el mayor filósofo que hemos tenido, ¿no? E Camille Flammarion é outro clássico, Ernesto Bolzano, Gabriel Delane, William Crookes, Herculano Pires é um filósofo brasileiro, não? Ha escrito alguns livros muito interessantes, pero também ha mezclado suas opiniões personais em alguns momentos, não? Caibar Schutel, excelente escritor, Caibar Schutel, é muito centrado efetivamente em los preceptos espíritas. Rodolfo Caligares é outro, e aí vem uma grande, etc., não? Destes autores, que são autores encarnados, que han deixado sua contribuição. Há muitos outros que deixaram contribuições também, e outros que seguem escrevendo hasta hoje. Aí uma pergunta aqui. Diego, te refieres a encarnados a que escreveram suas obras em vida? Sim. Sim, encarnados aqueles que escreveram estes livros todos. Por exemplo, León Denis escreveu mientras estava encarnado, não? Uhum. Depois, León Denis ha dado comunicações, não? Há mensagens dele. Camille Flammarion também, não? Alguns autores vêm depois a escrever depois de desencarnados, não? Pero destes aqui, eu não sei nenhum escrito na obra depois de desencarnado. Não sei se vocês conheceis, pero eu não tenho recuerdo destes autores haver escrito depois, está bem? Estes são autores que escreveram mientras estavam encarnados. Bom, aqui nós temos livros complementários, agora que têm origem mediúnico, não? Los médiuns, aqui citamos alguns mais conhecidos, não? Hemos falado de alguma coisa, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira. Aí temos alguns, tá bem? Estes são classicamente mais conhecidos. Vamos a ver. Também agora espíritos, não? Que estes são os mais conhecidos também. Não todos os conhecem praticamente. Emmanuel, André Luiz, Hermano X, que seria... hoje mesmo eu estava vendo um livro dele. Eu he examinado uma adaptação para áudio da obra La Buena Nueva, não? Que Joana de Ángeles é espírito. Este escritor, Hermano X, mientras encarnado, escrevia sobre espiritismo, Humberto de Campos, isto sonha. Humberto de Campos foi um grande escritor brasileiro, não? Humberto de Campos, um grande escritor brasileiro. E desencarnou depois e vindo por Chico Xavier escrever, e escreveu excelentes obras também, pero já em um sentido mais espiritual, não? Se obras póstumas desde de falecer Allan Kardec. Se reuniu o que ele havia deixado, se recopilou e se publicou. Foi um trabalho de Amélie Boudet e praticamente também de Lemarie, que recopilou o que Allan Kardec havia deixado e publicou, está bem? Então, temos Becerra de Menezes, temos Camilo, por la psicografia de Raul Teixeira, Manuel Filomeno de Miranda, Eurípides Passanulfo e outros, não? São muitos autores também desencarnados que han deixado suas obras, não? E que seguem alguns escrevendo, não? Estes autores aqui, todos escreveram depois de desencarnar, escreveram como espíritos, está bem? Os anteriores escreveram mientras estavam em vida.
encarnados. Bueno, aqui temos um tramo de André Luiz em Conduta Espírita, em capítulo 27, para nossa reflexão. Não? Há aqui um comentário de Luz. E ele estuda com vídeos espíritas. É interessante também, Luz. Há hoje muitas charlas, não? E há entrevistas, há algumas obras, incluso basadas em los livros, não? Que são obras cinematográficas. Temos áudios de livros, todos são formas de estudar, verdade? Sônia, e há uma pergunta, Balques, sobre Pietro Baldi, Campetti. Não he visto a pergunta. Estará arriba, não? Luz, he aprendido muito. Juan Carlos, se aprende muito, pero hay que ir a la fuente. Sí, hay que siempre ir a la fuente, não? A ver se alguém pode... se Diego vai ler para nós. Não, um momentito, Diego. Só quero ver a pergunta que quedou atrás, que eu não he visto. E já não me vuelve isto aqui, a ver se vuelve. Há uma pergunta de Balques sobre Pietro Baldi. Vamos ver onde está a pergunta de Balques. De las fuentes superiores, lo que escrevia, era a concepção que tinha ele, não? Pero foi muito bem recebido em Brasil por el movimento espírita, não? E escreveu seus livros. Há opiniões personais em eles, não? Pero há um que recomendamos de este autor que se chama La Grande Síntese, pero para quem já conozca o Espiritismo, porque é uma obra científica e é muito interessante, não? Porque avança muitos conhecimentos que só depois da ciência vinham a descobrir. Ele antecipou incluso que o átomo seria fusionado e ia liberar uma grande quantidade de energia quando nadie falava sobre isto. No, Diego, por favor, leia esta lâmina para nós. Desvirtuar todo concepto que tienda a considerar a la medianidad, al medium o a los hechos mediúmnicos como extraordinarios o místicos. La comunicación mediúmnica es una manifestación natural y el medium es un ser humano como cualquier otro. Estava dizendo que há que ter muito cuidado para não desvirtuar, não, as ensinanças. Há pessoas que, às vezes, aparece um médium e le ensalzan o médium, não? E isto é muito perjudicial, muito perjudicial. Ou então, a pessoa tem uma curiosidade mórbida, quer ver os fenômenos e considera extraordinário, místico, não? Estas coisas todas são perjudiciais ao espiritismo. A mediunidade é algo natural, não? E os fenômenos também estão dentro da lei da natureza. E quando temos curiosidade, muitas vezes incluso dificultamos que os fenômenos ocorram, não? O médium é um ser humano, as manifestações são naturais, estão dentro da lei de Deus, não? E não há por que estar com estes entusiasmos, estas coisas que passam, que depois se vão e se queda a decepção simplesmente, não? Assim que há que estar muito atento para não desvirtuar estes conceitos em função de nossa pobreza de conhecimento, não? Aqui temos alguns autores que escrevem os livros que têm origem humana, não? Que são encarnados. Jorge Andrea, que escreve no campo da psicologia, muito grande a contribuição. Hermínio Miranda, que se autodenominava escriba do espiritismo, está desencarnado. E Carlos Torres Pastorino, que escreveu Sabedoria do Evangelho e um montão de técnicas da mediunidade, não? Sueli Caldas Schubert também, uma investigadora, conhecedora da mediunidade. Martins Peralva, que ha deixado uma grande contribuição. Richard Simonetti, que escreve hasta hoje, não? Hace charlas, tem vários livros. Estes são encarnados que também estão produziram e alguns estão produzindo obras, não? Alguns autores que citamos simplesmente para referência, ¿está bien? Esto es esto, entonces tengo que ir al 30. Bueno, aquí tenemos de Celso Martins, Manual del Expositor del Dirigente y del Dirigente Espírita. Es una lámina pequeñita, pero voy a pedir... sí, esta es María
Blavatsky es esotérica, ¿está bien? No espiritista. Sí, algunas cosas muy interesantes que ha escrito, pero no, los conceptos no son espiritistas. Pero nada impide que la persona lea esto. Hemos dicho, ¿no? Es una cuestión personal. No cabe a la gente traer Blavatsky para estudiar en el centro espírita, porque es una anomalía, ¿no? Los espiritistas, si quieren leer por cuenta propia, muy bien. ¿Está bien? A ver, ¿quién quiere leer ahora esta pequeña lámina, por favor? Un voluntario. Que aparecen en nuestro medio merecen un análisis criterioso, inclusive los de origen mediúnico, por contener ideas y principios que no encuentran base en el espiritismo. Bueno, estaba comentando la lámina, dice que hay libros que aparecen, nosotros ya hemos comentado sobre el asunto, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado porque no son espiritistas. El origen de estos libros a veces es mediúnico incluso y a veces de autores encarnados, ¿no? No es porque el libro es mediúnico que es bueno, no, por ser mediúnico no es recomendación, ¿no? A veces no vale. Y Diego estaba poniendo aquí, Carlos, una observación. En realidad, todos somos medios, percibimos a los guías, también tenemos sugerencias de todo tipo, buenas y malas. Y al final, lo que debería importar es el contenido moral de quien habla, ¿no? Sin importar si es medio. Lógico. ¿Qué importa si es medio ostensible o no? ¿No? Si lo que está explicando, comentando, intentando transmitir es una cosa buena, basada en sus estudios, estará inspirado naturalmente por los espíritus buenos, ¿no? Y la contribución será importante, será interesante la contribución para la gente. Ahora, muchas veces nosotros damos más importancia si es un medio, está haciendo una charla y da unas señales de que está mediunizado, ya la gente, oh, pero ¿qué significa eso? No, es un fenómeno naturalísimo de ocurrir y efectivamente no necesitaba propiamente incorporar o, como se dice normalmente, no estar bajo una influencia tan ostensible de un espíritu para hacer una charla, porque todos somos inspirados si tenemos buena. Vamos a hacer ahora consideraciones finales. Hay aún 5 láminas adelante, ¿no? Con estas consideraciones finales. Y si tenéis alguna duda que se presente, aún hay tiempo para responder, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer en pro del futuro. Juana de Ángeles en Mies de Amor. De hecho, hay mucho trabajo. Mucho. Hay que tener mucha atención porque las cosas no serán dadas para nosotros gratuitamente. Lo que nosotros vamos adquiriendo es conquista de nuestro esfuerzo. Dios ya nos dio gratuitamente la vida y la oportunidad de desarrollarnos. Así que el esfuerzo de conocer lo que es válido para nosotros, lo que es mejor y bueno para nosotros, es un esfuerzo personal, individual. Yo tengo libre albedrío, todos tenemos, podemos aceptar lo que sea que venga, pero tenemos responsabilidad sobre nuestras elecciones. Por esto es bueno conocer, para tomar decisiones basadas en un conocimiento seguro, un conocimiento que nos dé condiciones de, al actuar, estar efectivamente contribuyendo de forma positiva para un futuro mejor. Aí viene outra lámina ahora de Allan Kardec, que está en Libro de los Espíritus, la pregunta 627. El Lola había dicho que podría leer, ¿no? Después de Ramón. Entonces pido a Lola, por favor, que lea para nosotros. Los espíritus debe ser clara e inequívoca, para que cada uno pueda juzgarla y apreciarla con su razón. Por esto, no es preciso que cada uno interprete la ley de Dios al capricho de sus pasiones, ni falsee el sentido de una ley que es y caridad. Pregunta 627, el Libro de los Espíritus. Lola, muy bien. Aquí vemos, ¿no? Como Allan Kardec ha puesto, ¿no? Él primaba por esto, ¿no? La enseñanza tiene que ser clara, objetiva, inequívoca, ¿no? Y ahí cada uno debe de examinar,
Ele está transferindo a responsabilidade para cada espiritista. E cada um tem que juzgar, apreciar com sua própria razão. É por isso que há que entender que não podemos querer interpretar a lei de Deus, as enseñanças de los espíritos superiores com nossas paixões, não? Simplesmente por nossos pontos de vista, porque queremos que seja assim, ou porque pensamos que seja desta maneira, e muitas vezes com isto poderemos falsear o sentido de uma lei que efectivamente é toda de amor, de caridade, que o Espiritismo nos vem apresentar, não? E aqui é onde entra a questão da vivência, não? Porque uno não ensina simplesmente quando lê, estuda, prepara uma charla, ou uma classe, um PowerPoint, ou escreve um livro, ou prepara um texto que se publica. Muito especialmente nós estamos transmitindo o conceito espírita por nossa vivência em nosso diário vivir. Porque as pessoas nos estão observando. E o Espiritismo tem que fazer diferença dentro de nós para que nosso comportamento seja um comportamento coerente, não? E que, naturalmente, dentro de um mundo onde a gente vive por o egoísmo, dentro de uma vivência muito orgulhosa, em donde a gente quer sacar ventajas em todo e primeiro mira o suyo. Quando aparece alguém que atua de uma forma distinta, chama a atenção e a gente quer saber por quê. Então, é onde temos a oportunidade de contribuir com esta segurança doutrinária em nossas ações para que a gente compreenda o Espiritismo, não? Muito bem, vamos a ver aqui que há algumas coisas escritas, não? Que eu vou comentar. Primeiro, Sônia. Ela disse assim: é que muita gente se crê que ser médium é ter um poder mágico, sim, como se for algo especial, não? Quando de hecho é uma oportunidade de fazer o bem, que se não é bem aproveitada, compromete, não? Diego puse assim, uma reflexão. Creio que para não desilusionar-nos, saber que o trabalho é de cada dia. Nada há quieto. Todo éxito é momentâneo e sempre há trabalho novo. Por muito que consigamos, cada dia necessita de trabalho renovado. E todos somos necessários para difundir a doutrina cada dia. Exatamente, especialmente com o que hemos dicho agora, não? Nossa força do exemplo em la vivência diária com nossos semelhantes. Balques disse: Carlos, que é exatamente um mentor? Que le damos esse nome a todos os espíritos que nos dão mensagens. Bueno, de hecho, temos várias categorias de espíritos, como explica Allan Kardec, não? Temos os espíritos familiares, são seres de nossa família que han desencarnado, têm interesse em nosso bem e vêm tentar auxiliar-nos. Normalmente têm conhecimento limitado, não sempre são espíritos superiores, estão em luta para perfeccionar-se, mas quando têm boas intenções, querem auxiliar-nos, não? São espíritos familiares. Temos todos um espírito chamado Ángel de la Guarda. Este chamamos mentor espiritual muitas vezes. É aquele encargado de acompanhar-nos em nossa encarnação e que nos assiste, tem responsabilidades e nos acompanha, nos auxilia. Este é o Ángel de la Guarda, o mentor espiritual. Pero alguns médios têm o que chamam de mentor espiritual suyo, que em caso de Chico Xavier era el Emmanuel, que em alguns chamam de espírito guia, que é o responsável encargado de los aspectos de la mediunidade del médium. Normalmente é o próprio Ángel de la Guarda, ¿no? Pero a veces são distintos. O Ángel de la Guarda é um e o mentor espiritual que cuida de los aspectos da mediunidade é outro. Pode ocorrer de ser. Então, também o trabalho mediúnico. O dirigente do trabalho mediúnico espiritual é chamado el mentor. E os demás são trabalhadores espirituais, não? Que auxiliam ao mentor em el trabalho mediúnico. Pero estas classificações são variáveis. Outras pessoas poderão entender de maneira diferente, está bem? Esta queda a explicação mais ou menos assim, para que podamos compreender, não? O Juan Carlos puso artículo 621 do Livro de los Espíritos.
La ley de Dios está en la conciencia, sí, exactamente. Carlos, si se realizan varias facetas en la vida, ¿se tiene varios mentores? No, no significa esto, ¿no? La persona puede de repente tener habilidades varias, ¿no? Y esto son adquisiciones del pasado. Él tiene un mentor espiritual que le acompaña, su ángel de la guarda, si quiere considerar mentor, o de repente él tiene un aspecto de la mediunidad que tiene que trabajar y tiene un espíritu encargado de auxiliarle en esto, este es el mentor en este sentido, y él podrá tener varias capacidades traídas del pasado. Em um momento se manifiesta a música, em outro momento a capacidade intelectiva em campo do cálculo, da matemática. São habilidades desenvolvidas. Agora, pode ser inspirado por diferentes espíritos, a depender de lo que está haciendo. Não significa que tenha vários mentores responsáveis por ele. Pero se a pessoa quer dizer, eu tenho meu mentor para o aspecto intelectual e eu tenho meu mentor para a música. Bueno, se quiere llamar así, llamarlo, ¿no? Pero normalmente decimos que son espíritus que le están auxiliando en este o aquel aspecto. Esto puede haber, ¿cierto? Ok, vamos aquí. Bien, vamos. Pablo, en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Si a un principio él dice, todo me es lícito, no todo me conviene, él también después dice, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Así que cabe a nosotros la responsabilidad de aquello que estamos absorbiendo. Si leemos algo que no es bueno y quedamos con ello, la responsabilidad es nuestra. Nadie es culpable, responsable. Los responsables somos nosotros. Nosotros hemos hecho y elegido esto que estamos utilizando, ¿no? Y la responsabilidad no puede ser transferida para otros. Vamos a crecer mucho cuando asumamos la responsabilidad nuestra misma, ¿no? De todo lo que nos ocurre, para no estar transferindo siempre a los demás responsabilidades que son nuestras. Así que el espiritista tiene este desafío, vamos a decir así, de comprender efectivamente que él hace parte de un movimiento espírita, si frecuenta un centro espírita, si participa de congresos, se va a charlas, él participa del movimiento espírita, se escribe un artículo, se publica algo, si él hace una charla, si él colabora como pasista en el centro espírita, si él participa de un trabajo mediúnico, está participando del movimiento espiritista. Pero podrá estar participando del movimiento espiritista sin dar una contribución efectiva si no conoce el espiritismo. Por esto hay que estudiar la doctrina y conocer efectivamente la base, leer los autores comparando con esta base para hacer la selección de aquellos contenidos que su razón dice que son válidos y que efectivamente los puede utilizar en las relaciones con sus semejantes, ¿no? Muy bien, si no hay nada, ¿no? Aquí nosotros vamos cerrando, destacando siempre que de esto esperamos, ¿no? Nadie puede exigir nada de nadie, ¿no? Pero esperamos que hagáis entendido por lo menos este aspecto. Si no estudiáis el espiritismo todos los días en vuestras casas, aún no estáis haciendo una contribución buena para vosotros mismos y para el espiritismo, ¿no? Hay que elegir un momento, una hora, ¿no? Que sea favorable y todos los días hacer la lectura y el análisis, ¿no? Con este criterio que hemos puesto ahí y estudiar, ir, vamos a decir, acumulando conocimiento, ¿no? Eu vou encerrar com este comentário que hemos sacado de Will Durant, em que ele disse que ele escreveu uma obra e selecionou cerca de 400 textos, nem sempre o livro inteiro, a vezes capítulos, ¿no? Partes do livro, e deu a lista e disse, uma pessoa que por 1 hora por dia, durante 7 dias a la semana, lea estos textos que eu he selecionado,
se hará em 4 anos um filósofo autodidata. Assim que eu vou trasladar a ideia. Se um espiritista, uma pessoa que quer ser espiritista, agarra a codificação espírita de Allan Kardec e la estudia 1 hora por dia, todos os dias, 7 dias a la semana, e depois vai avançando por los clássicos, por las obras subsidiárias complementares, em 4 anos, este indivíduo se hace um filósofo espiritista. ¿Está bien así? Todos podemos hacerlo. Está a nuestro alcance, ¿no? Empezamos, ¿no?, utilizando esta dedicación efectiva. Entonces vamos formando los conocimientos. Esto se va incorporando y destaco bien al final de todo la importancia de la vivencia. Si no estamos viviendo los conocimientos, ellos no tienen valor para nosotros. Pero si los incorporamos, si efectivamente ellos hacen cambios adentro nuestro y nuestros comportamientos van mejorando a cada día, entonces sí, está valiendo la pena, es esto mismo, el camino es este, y daremos contribución para la humanidad, porque según Carlos Torres Pastorino, la mayor contribución que podemos dar a la mejoría del mundo es mejorar a nosotros mismos, porque esto nadie puede hacer por nosotros. Esto solo nosotros mismos podemos hacer por nosotros. La labor de hacer nuestra transformación para el bien es un trabajo diario que debemos de emprender ahora o más tarde, pero que no podemos transferir para nadie. El espiritismo nos auxilia en esta labor con toda seguridad y nos da la condición de un cierto tiempo mirar hacia atrás y decir gracias Dios nuestro Padre. Porque hoy yo veo que aunque no sea perfecto, ya he adelantado algunos pasos aprovechando esta reencarnación. Y espero poder seguir aprovechando mejor todavía, para que entonces pueda cumplir con la programación que he hecho en el mundo espiritual, con los compromisos que asumí de ser un ciudadano útil, cooperando con el bien de mi semejante. Miguel, la palabra contigo. Muchas gracias a todos. E aí puedes seguir com o livro de los Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, ¿no? E toda a obra de la codificação. Terminada a codificação, se a pessoa quer seguir simplesmente leyendo, não estudar, ¿no?, aí pode avançar com outros livros, como ler alguma coisa de Leon Denis e outros livros. Muito bem. Sigue por aí, conforme seu gosto, ¿no?, vai eligiendo os livros que vai ler. Pero es muy importante que empiece porque es el espiritismo y avance por la codificación de Allan Kardec.